os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Seja bem-vindo a mais um culto. E que essa esperança possa alcançar você e sua casa hoje. Fique à vontade para adorar a Deus com a gente. Vamos juntos? Somos a ponte. Bom dia, Pante. Estamos felizes em ver vocês. Como vocês estão? Estamos com saudade. Depois da identificação de unidade. Bom dia, Ponte! Como vocês estão? Tudo bem? Estamos com muita saudade de cultuar o Senhor junto com todos lá no nosso templo todo domingo. Infelizmente agora não é possível. Então vamos celebrar juntos nesse encontro virtual. Vamos para mais um culto? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos e de saber que tu escuta a nossa oração, Pai. Senhor Jesus, que esse culto seja um momento, Pai, que tu venha visitar os nossos lares, Pai, e inundar os nossos corações. Te pedimos e te agradecemos pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias.
Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda,
Bom dia, Ponte! Seja bem-vindo a mais um culto da Ponte em casa. É sempre uma alegria, um prazer enorme estarmos juntos em mais um domingo. E se hoje é o seu primeiro culto da Ponte, fala um oi pra gente aí no chat, sinaliza, porque a gente quer te conhecer. E se você ainda não segue a Ponte no Instagram, eu te convido a seguir, @ponte_natal. Dessa forma, você vai poder conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, ficar acompanhando as nossas programações e, quem sabe, até conversar com a gente através das mensagens no inbox. Agora, eu tenho alguns avisos para dar, então preste atenção. O primeiro deles é sobre os nossos grupos de relacionamento, os nossos GRs. A nossa igreja entende o quanto é importante estarmos juntos, o quanto é importante a nossa comunhão, mesmo que não seja de forma física. Então, os nossos grupos de relacionamento continuam acontecendo semanalmente através de videochamadas. Se você não participa de nenhum GR, mas tem interesse, sinaliza, fala com a gente. Nós temos GRs para homens e mulheres solteiros, casais casados com filhos, casais casados sem filhos, GR de senhoras, GRs para pessoas que moram na Zona Norte. Enfim, eu tenho certeza que temos um GR no seu perfil. E uma outra coisa que não parou de acontecer foi a Pontezinha. Isso mesmo. Toda semana está sendo produzido um conteúdo chamado Pontezinha para Casa. Esse conteúdo está sendo publicado no canal do YouTube do Somos a Ponte, que é a ponte lá de Recife, mas se aplica completamente para as nossas crianças aqui de Natal. A gente vai disponibilizar o link do canal para que você possa se inscrever, dar uma checada nesse conteúdo. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar. Ah, essa criançada não tá de brincadeira mesmo. A Pontezinha agora tem Instagram, @Pontezinha. É também uma forma da criançada matar um pouco da saudade, interagir. Eu fiquei até sabendo que tá rolando umas competições, TikTok, algo desse tipo. Só seguindo para conferir, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus e um bom culto. Bom dia, Ponte. Tudo bem? Como é que você está? Eu espero que esteja todo mundo bem, você, na sua casa, sua família, seus amigos, nesse tempo tão complicado. Amém? Meus queridos, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas nós, como igreja, estabelecemos 2 metas para esse mês. Nós precisamos arrecadar 200 cestas básicas para o início do mês e mais 200 cestas básicas para serem entregues no final do mês à comunidade do Maruim, que está precisando do nosso apoio, nosso suporte nesse tempo. Amém? Então, se você se sentir tocado, tem um interesse, vontade de ofertar cestas básicas na casa do Senhor para que a gente possa estar suprindo essas necessidades da comunidade do Maruim, você pode dar um toque, fala com a gente aí pelo chat, né? Pode falar com a gente pelo Instagram, pelo Messenger, pode ficar 100% à vontade. Dá um toque como é que você tem o interesse de estar ofertando essas cestas básicas para que a gente possa estar se ajeitando para ver como é que faz. Amém? Além das cestas básicas, os irmãos sabem que nós temos as obrigações com relação ao galpão, né? E uma série de outras responsabilidades que nós como igreja precisamos arcar. E é por isso que eu estou vindo aqui para falar com cada um de vocês, para que nós possamos juntos estar nesse tempo, ofertando e dizimando na casa do Senhor. É muito simples, você pega seu telefone celular e pode estar apontando para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Com um cadastrozinho simples, básico, rápido, você pode estar fazendo esse cadastro no aplicativo do PicPay e depois dentro do aplicativo você pode estar abrindo a sua câmera e apontando para um novo QR Code que nós estamos colocando na tela. Assim você vai estar podendo fazer a sua oferta, o seu dízimo, contribuindo na casa do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 125, no versículo 1, que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nós como igreja, como agência de representatividade do reino de Deus nessa terra, possamos andar em fé, e uma fé inabalável, na certeza de que nós somos a agência de representação desse reino, suprindo a necessidade das pessoas de acordo com a vontade de Deus no meu e no seu coração voluntarioso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família nesse tempo, trazendo paz, alegria, prosperidade, saúde, em nome de Jesus. Amém e amém.
coração chora. A igreja quer resplandecer, refletir a tua luz. Rompe, Senhor, os meus muros do meu interior, os meus sonhos e coroas te dou. Me rendo aos teus pés. Tua luz traz esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Eterno Deus, grande tu és, Senhor, majestade, graça e poder, na luz do teu ser. Tua luz traz esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Tua luz traz esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de louvor. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei da tua glória. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei do teu amor. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei da tua glória. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei do teu amor. Pois as nações te adorarão, te exaltarão, ó Deus, pois tu és Rei e eu viverei, cantarei do teu amor. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei da tua glória. Com tudo que sou, com tudo que sou, cantarei do teu amor.
Amém, graças a Deus, que alegria poder participar de um culto tão especial na presença do Senhor Jesus Cristo com a nossa comunidade. Apesar da nossa distância, nós temos certeza de que o que nos une é maior do que a geografia, é o Espírito de Deus revelado a nós no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Vasos de Barro, que tem como principal objetivo tratar a condição emocional da nossa vida nesses tempos que nós estamos vivendo numa perspectiva de fortalecimento. A gente espera que a palavra de Deus de fato trate o nosso coração, nos fazendo motivar em relação à vontade de Deus para nós nesse tempo, para que a gente não possa desanimar. E para nos ajudar nessa perspectiva de como evitar o desânimo, nós estamos aqui com uma convidada extremamente especial que está vindo direto de Portugal, a Emily Américo. Tudo bom, Emily? Como é que você está aí? Como estão as coisas em Portugal? E aí, Igor? Tudo bom, gente? Aqui em Portugal está tudo caminhando, tudo voltando aos pouquinhos para os conformes. E é isso, vamos a isso. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir aqui do outro lado do mundo, né? E ser ponte junto com vocês. Amém, amém, graças a Deus. A Emily é cristã, é psicóloga, ela é especialista em trauma e neurociência e pós-graduando em psicoterapia somática. É um monte de coisa, Emily, e graças a Deus a gente vai poder compartilhar um pouco do conhecimento que Deus tem dado a ela aqui para nos ajudar. Ela mora em Lisboa, é mineira, mas é potiguar de coração, morou aqui por muito tempo e agora está lá em Portugal. Emily, vamos ao que realmente interessa nesse momento tão importante. Nós estamos vivendo um cenário novo para a realidade da nossa geração. O momento que nós estamos vivendo é delicado e talvez seja o mais delicado que essa geração viveu desde que nasceu, desde que surgiu no seu contexto histórico. Nós estamos vivendo uma pandemia que provocou um isolamento social e que tem provocado, em consequência, uma recessão econômica. Nós, aparentemente, estamos cercados de pressão por todos os lados. E aí a minha pergunta inicial é: esse cenário pode nos afetar emocionalmente? Vamos lá, né? Claro que pode, né? E tem afetado muitas pessoas. E eu arrisco dizer que quem não é afetado, né, tá meio que fora da realidade, né? Porque nós somos seres humanos. O que está acontecendo no mundo nesse momento? A gente está vivendo um momento de trauma mundial. Não é mais uma coisa focal, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, não é uma coisa que está acontecendo só em Portugal, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, a gente está lidando com coisas invisíveis, a gente está lidando com coisas desconhecidas, a gente está lidando com um cenário que a gente nunca viu na vida, nossa geração nunca imaginou passar por isso. Nós somos extremamente relacionais, o ser humano é extremamente relacional, o ser humano gosta de estar junto, o ser humano gosta de estar perto, a gente gosta de se tocar, a gente gosta de se abraçar. E o que a gente está vivendo no momento? Um momento em que a gente não pode ter contato com quase ninguém, né? A não ser o nosso núcleo familiar. E tem pessoas aí passando por diversas formas, né? Por exemplo, eu aqui em Lisboa passei agora o país já está, Portugal já está em reabertura, né? Mas eu aqui em Lisboa passei pelo isolamento social, o período de quarentena mesmo, sozinha, porque eu moro sozinha aqui. Então, assim, passei por esse período sozinha, e o que a gente vai fazendo é encontrar novas formas de lidar com tudo isso, né? O que eu acho que é importante ressaltar em termos de psicologia e ciência, né? Não desvinculando isso de Deus, porque tudo vem de Deus, o que é relevante nesse momento? A gente precisa entender que o trauma, certo? Esse trauma que a gente está vivendo, ele não está especificamente no evento, certo? Ele não está nisso tudo que está acontecendo no mundo. O trauma que nós estamos vivendo, certo? E isso vale para todos os traumas, ele se encontra no nosso sistema. Então, são muitas mudanças a nível cerebral. O cérebro está precisando se adaptar a uma realidade que a gente não conhece, que a gente nunca viveu.
E isso não é fácil, né? A gente achava, tem gente que pensou assim, vou tirar umas férias, né? Tipo, ficar em casa sem fazer nada, talvez a primeira semana, a segunda semana, mas já depois começou a ficar mais complicado, né? Não é fácil estar em casa parado. E aí vem as preocupações, e aí vem a recessão financeira, e aí vem a preocupação com o trabalho, e aí vem a preocupação com a família, com um parente que ficou doente, e tudo isso começa a acontecer. A gente está sendo realmente pressionado, espremido. Vamos ver o que vai sair disso aí, né? Então, o cérebro está tendo que se adaptar realmente, e não é fácil, leva um tempo. Toda mudança, a gente costuma estudar como é que um hábito se constrói, como é que a gente constrói um anseio, como é que a gente constrói, enfim, todas essas coisas. Então, não é simples, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que você falou uma coisa muito, muito legal. Você disse está sendo muito difícil para todo mundo, né? E eu queria aproveitar esse embalo para perguntar, assim, o cenário ele é muito delicado, porque, veja, se nós saímos de casa porque nós precisamos preservar o nosso trabalho, o nosso emprego, a gente se expõe a um risco de saúde em uma realidade onde o vírus, a gente não sabe como ele pode reagir no nosso organismo. Então pode ser que seja algo super tranquilo, mas pode ser algo totalmente fatal. Então a gente, além disso, a gente não só expõe o nosso organismo, mas a gente também expõe as outras pessoas, porque a gente pode estar infectado e pode estar transmitindo isso. Então, saiu de casa para trabalhar, a gente está exposto a um risco de saúde. Se a gente preserva a nossa saúde estando em casa, a gente expõe a realidade financeira da nossa casa, a gente está correndo o risco de perder emprego, a gente está correndo o risco de perder a nossa fonte de receita. Eu estou querendo entender emocionalmente a mente da gente nessa dificuldade, porque parece que a gente de fato está cercado de grandes problemas. Como é que essa pressão emocional pode de fato interferir na nossa vida? Eu vou citar coisas simples, tá? Medo, insegurança, incerteza, ansiedade, né? E vários outros sentimentos completamente aí misturados. O que a gente faz diante disso tudo, né? Para tolerar o intolerável, digamos assim, a gente acaba colapsando. A gente entra numa espécie de paralisação. A pergunta é, para tolerar essas coisas que são tão difíceis, porque, por exemplo, uma família, né, um patriarca, em que a família depende do sustento financeiro por parte daquela pessoa. Como é que fica a cabeça dessa pessoa, sabendo que, por exemplo, ele perdeu o emprego, a empresa dele não vai mais abrir? O que acontece na cabeça de uma pessoa como essa que tem um grupo de pessoas que depende dele? Será que eu posso lidar com isso? Será que eu posso acolher esse sentimento de impotência? Entender que eu sou ser humano, algumas coisas vão realmente me afetar e algumas coisas vão me pegar, tipo assim, vai pegar meu ponto fraco, né? Tem pessoas que lidam bem, por exemplo, com situações financeiras difíceis, mas outras pessoas já não lidam. Então, para pessoas que não lidam bem com situações financeiras difíceis, esse está sendo um cenário muito caótico. Muitas coisas são geradas, sim, emocionalmente, isso tudo que eu falei, medo, insegurança, ansiedade, tudo isso aparece, certa dose de coragem, certa dose de ânimo, porque a gente tem isso na palavra, nos irmãos, no contato, nem que seja por vídeo, né? Vai demorar um pouco a passar, aparentemente não vai passar tão rápido. Então, o que eu posso fazer nesse momento de dificuldade? Isso aí dá uma baixada no nosso sistema, faz o nosso sistema dar uma respirada, digamos assim. Entendo, e eu acho que essa é a última pergunta que eu queria fazer para você, justamente essa, você acabou de nos fazer, né? Num cenário tão delicado, tão peculiar, porque nós não temos experiência nenhuma de como lidar com uma situação como essa. Essa é a primeira vez que nós estamos, de certa forma, na nossa geração, tendo que administrar essa situação. E o que eu preciso fazer, já que eu estou vivendo uma situação de pressão emocional que me cerca por todos os lados, o que eu posso fazer para minimizar isso de forma que eu evite entrar num contexto de desânimo que pode provocar ou desencadear uma depressão, alguma outra coisa talvez muito pior? Gente, pede ajuda, mas não pede arrego. Pede ajuda, mas não desiste. Como é que a gente pode lidar com tudo isso, né? Em um momento como esse, como é que a gente pode adaptar as coisas de forma que o desânimo não nos pegue
de tal maneira que a gente possa entrar num estado melancólico muito profundo, ou numa depressão mais profunda. O que é que eu preciso fazer? Que ferramentas eu posso utilizar? Então, falando em termos de neurociência, falando em termos de estudos de psicologia e de trauma, a gente precisa encontrar pontos de segurança, certo? Todo mundo tem, certo? Isso eu estou falando aqui com toda a segurança do mundo. Mesmo que você tenha que puxar aí na sua memória, todo mundo tem um lugar de segurança. Quando eu estou falando de lugar, eu não estou falando exatamente de um lugar físico. Um lugar de segurança, por exemplo, para mim, pode ser a voz de alguém. No momento, eu não posso dispor do contato físico, mas eu posso dispor da voz de alguém, entende? Então, eu posso usar isso como recurso. Um lugar de segurança que, por exemplo, a gente usa muito na prática clínica é o olhar. O olhar a gente ainda tem, por mais que a gente tenha que andar de máscara, por mais que a gente tenha que se falar por vídeo, o olhar está aqui. Então, se o olhar de uma pessoa, seja do seu líder, seja do seu pastor, seja de um amigo, se o olhar dessa pessoa te mostra um pingo de compaixão que seja, faz uma chamada, pede ajuda, mas não pede arrego. Pede ajuda, mas não pede arrego. Esse é o segredo para passar por isso. Dificuldade financeira, pede ajuda, não pede arrego. Orgulho, porque é difícil pedir ajuda. Eu sei que para algumas pessoas é difícil pedir ajuda financeira por causa do orgulho, né? Pede ajuda, mas não pede arrego. Procura alguém que você tenha mais intimidade, procura alguém com quem você possa falar, mas tenta acessar lugares de segurança. Então, tudo isso é acesso, tudo isso é recurso de autorregulação. Geralmente, pessoas com nível de ansiedade alta, elas respiram menos, a respiração fica encurtada. Então, quando você perceber que você está com, por exemplo, uma ansiedade acentuada, você vai notar que a sua respiração aqui a nível peitoral, ela vai ficar cansada, ela vai ficar diminuindo. Então, respira, porque quem não respira não sente. Que chega uma hora que a gente, enquanto terapeuta, enquanto, sei lá, gestor de uma empresa que mexe com pessoas, a gente precisa reconhecer que a única coisa que salva aquela pessoa é a fé dela. Então, a grande sacada é entender que existe uma hora, se você se vir numa hora de grande desânimo, chega à conclusão, olha para cima e diz assim, olha, com isso eu não posso lidar. Com essa pressão financeira, com essa pressão da saúde de um familiar meu que está mal, com isso eu não posso lidar. Não tem com quem eu converse que vá me fazer ter conforto. Então, a única coisa que salva uma pessoa nesse momento é a fé que ela tem. Emily, muito, muito obrigado. Foi extremamente enriquecedor para nós ter a sua presença aqui. A Emily vai continuar com a gente em todos os episódios da nossa série. Então, no domingo que vem, ela vai estar aqui mais uma vez falando sobre mais coisas para enriquecer e para nos ajudar cientificamente a como nós podemos suportar tudo isso. E aí eu quero agradecer mais uma vez, Emily, até o próximo domingo. E muito obrigado demais pela sua participação junto com a gente. Obrigada a vocês e até o próximo domingo. Vejo vocês lá. Muito bem, acabamos de participar de uma entrevista com a Emily Américo, que colaborou muito conosco para nos fazer entender a respeito de como psicologicamente nós podemos lidar com a situação e com o momento que nós estamos vivendo na realidade da humanidade nos dias de hoje. E agora eu quero compartilhar com você uma mensagem de ânimo, uma mensagem que, se Deus quiser, e que o Espírito Santo de Deus alcance o seu coração, de modo a que você entenda que as nossas limitações não devem ser
um impedimento para que nós reconheçamos o poder e o agir de Deus na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo nesse momento. Pai, obrigado porque nós temos o fundamento da nossa fé num lugar chamado Cristo, que é esperança, apesar dos dias de aflição, apesar dos dias de dor e de dificuldade. Nós te adoramos nesse tempo porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, que a sua palavra confronte o nosso coração em amor, em graça e em misericórdia, de modo a que possamos reconhecer a sua presença em dias tão escuros e tão difíceis que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Diga amém aí onde você está. Diga aí uma palavra de afirmação, de graça e misericórdia do Senhor, para que você possa receber esse Espírito verdadeiro do Senhor aí na sua casa. Eu queria compartilhar com você nesse momento esse contexto que nós estamos vivendo. Veja, nós estamos vivendo a realidade que é uma realidade única, como nós já conversamos na entrevista com a Emily. É um cenário novo para todos nós. A nossa geração nunca passou por uma situação tão difícil e tão sensível, tão delicada, como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é óbvio, é fato que esse cenário nos coloca numa condição de inexperiência que acaba resultando em uma ansiedade, uma dificuldade de a gente entender como nós podemos lidar e administrar a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Nós não sabemos o que fazer porque não temos referência de como nós devemos nos portar nesse momento tão delicado. A pandemia veio e nos assolou, e ela vem nos assolando desde janeiro desse ano, onde a primeira morte aconteceu na China, aproximadamente no dia 11 de janeiro. Até agora, um pouco mais de 6,3 milhões de casos já foram diagnosticados ao redor do mundo, com mais de 380 mil mortes. Não é um cenário comum, não é um cenário fácil e não é um cenário que nós devemos administrar ou lidar com a superficialidade de qualquer tipo de dificuldade, até porque esse é o começo do problema, porque além de afetar a nossa saúde, essa situação de pandemia provocou um isolamento social que nos coloca numa condição emocional de muita sensibilidade, porque, como já foi dito na entrevista, nós perdemos o contato com as pessoas com as quais nós já estamos acostumados a conviver esse tempo todo. E, além disso, essa pandemia tem provocado uma recessão econômica. Tem sido difícil saber administrar duas situações e dois pesos de balança que são tão importantes, um harmonicamente ao outro, e agora os dois estão totalmente desequilibrados. Nós precisamos aprender a lidar com os dias difíceis da nossa vida. E no livro Coronavírus e Cristo, John Piper faz uma pergunta quando apresenta esse cenário tão difícil. Eu quero começar o nosso momento aqui fazendo essa pergunta e compartilhando essa pergunta para você. O John Piper faz assim: a pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode se abalar nunca? Será que no momento que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade de lidarmos com as nossas emoções, um momento de dificuldade de administrarmos os riscos, de colocarmos em risco a nossa saúde ou as nossas finanças, de quebrarmos o Brasil e o mundo economicamente, ou de deixarmos ir a vida de pessoas que são tão importantes para Deus como deveriam ser importantes
para nós, dentro de um cenário tão complicado e delicado, a pergunta que não quer calar é: será que estamos lembrando, ou será que de fato temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Será que essa rocha é de fato inabalável ao ponto de nos permitir confiar que, apesar da escuridão e apesar das circunstâncias difíceis, estamos firmados em um firme fundamento? Essa é a pergunta que eu quero que ecoe no seu coração nesse momento. E mais importante, eu quero reforçar uma coisa que foi tratada também na nossa entrevista com a psicóloga Emily. Ela deixou muito claro em um determinado momento que a causa, provocação das insensibilidades, das dificuldades e da vulnerabilidade das nossas emoções não é em si a pandemia. E muito provavelmente a pandemia tem sido um gatilho que tem estimulado contra nós a exposição de emoções que eu e você talvez já tivéssemos em vulnerabilidade, mas que agora as circunstâncias ao nosso redor tornaram mais sensíveis ao ponto de que eu e você precisemos ter que enfrentar, encarar a verdade, a realidade de que nós estamos vivendo dias de ansiedade, dias de confusão, dias de dificuldade e dias de sensibilidade emocional. Então é importante nós entendermos que a culpa de tudo isso que está acontecendo não é em si a pandemia. A realidade é que nós estamos tendo a oportunidade agora de encararmos a nós mesmos, dentro de nós mesmos, e termos que administrar algumas verdades a nosso respeito ou algumas inseguranças a nosso respeito, de modo a que sejamos confrontados a entender que é preciso administrar o fato de que estamos em dias muito difíceis. Eu quero citar a história da Elizabeth Elliot. Ela era casada com um homem chamado Jim Elliot, que era um missionário que trabalhava em tribos da selva equatoriana, e cheio de intrepidez e cheio de consciência e fé a respeito do seu propósito e chamado. Certo dia, em missão na selva equatoriana, ele entrou para trabalhar e evangelizar tribos da selva equatoriana. E uma dessas tribos lançou lanças contra ele e o matou. E ao tomar conhecimento da perda do seu marido, Elizabeth Elliot escreve o seguinte: do lado de cá do paraíso, não há satisfação intelectual para a velha pergunta: por quê? Porém, embora eu não tenha satisfação intelectual, encontrei paz. A resposta que lhe dou não é uma explicação, é uma pessoa. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Não posso dizer que sei exatamente o que você está passando, mas posso dizer que conheço aquele que sabe. E consegui enxergar que é através dos mais profundos sofrimentos que Deus me ensinou as mais profundas lições. Esse texto está registrado no livro O Sofrimento Nunca é em Vão. E eu quero compartilhar com você essa verdade. Talvez eu e você estejamos vivendo tempos de tanta vulnerabilidade que tem sido difícil, dentro do contexto que nós estamos vivendo, reconhecer que esse sofrimento pode caracterizar em nós uma oportunidade de evoluirmos na nossa perspectiva de fé em relação a como Deus é poderoso o suficiente para lidar com as dificuldades da nossa vida. Eu quero que você saiba que o sofrimento, por mais que seja sofrimento, ele nunca é em vão. O sofrimento provocado pelas circunstâncias que nós estamos vivendo não é em vão e não é o suficiente, não deve ser o suficiente para nos parar e nos fazer deixar de acreditar que o Senhor Deus está conosco em todo o tempo. O John Maxwell, que é um consultor e pastor, ele costuma dizer uma coisa que para mim é muito interessante. Ele diz: fracasso é um evento, não uma pessoa. Em momentos de dificuldade, talvez eu esteja falando com pessoas que perderam o seu emprego no contexto da pandemia. Talvez eu esteja falando com pessoas que perderam entes queridos. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão em um contexto de dificuldade e vulnerabilidade de saúde. Talvez você esteja acamado e as interrogações acabam surgindo de modo muito profundo nos nossos corações e na nossa mente, de modo a nos fazer questionar por que isso tudo está acontecendo. Será que Deus não está enxergando a minha vida e a pressão que vem sendo colocada contra mim, ao meu redor, e parece que nós estamos encurralados
e sob pressão constante. Mas a verdade é que nós precisamos entender que o fracasso é um evento, não é uma pessoa. Você não é o fracasso. Você não é uma derrota absoluta, mas a verdade é que talvez você esteja passando por circunstâncias que provoquem fracasso, de modo a você perceber que existe algo a evoluir, existe algo a melhorar, existe algo a você reconhecer e reconhecer a sua total e absoluta dependência de alguém e de algo que é muito maior do que a força do seu próprio braço. Certa vez, um jornalista entrevistou um CEO, um empresário muito bem sucedido e perguntou a ele: qual é o segredo do seu sucesso? E ele respondeu pacificamente: 2 perguntas, boas decisões. E o jornalista, insatisfeito com aquela resposta, disse assim: e como é que você consegue tomar boas decisões? E ele disse: 1 pergunta, experiência. Ainda insatisfeito com aquelas respostas, o jornalista pergunta àquele empresário bem-sucedido: e como se adquire experiência? E ele responde: 2 perguntas, mas decisões. Eu quero que você entenda que não existe nenhuma referência na sua vida que você olhe hoje e enxergue numa perspectiva de sucesso, numa perspectiva de que alcançou o propósito da sua vida, que chegou no lugar que deveria chegar e hoje você a reconhece como uma pessoa bem-sucedida, como uma pessoa realizada. Não existe nenhuma dessas pessoas que você tanto admire, que você tanto reconhece serem bem-sucedidas, uma história que não tenha passado por momentos de dificuldade. O Salmo 23, eu costumo dizer que não é simplesmente uma poesia, mas é a história da jornada de todo homem que tem a sua fé firmada no fundamento da palavra de Deus, porque ele começa num contexto de tranquilidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Contudo, ele vai sendo direcionado e indicado a um cenário de vida que ele não esperava, que ele não desejava, porque de repente essa ovelha que tem pastor, que alimenta ela e que satisfaz todas as suas necessidades e supre todas as suas necessidades, de repente essa ovelha está caminhando por um vale de sombra da morte. Mas a verdade é que esse Deus que é o pastor dessa ovelha não é o Deus que impede que essa ovelha passe pelo vale da sombra da morte. A verdade é que a garantia da nossa fé é de que esse Deus estará conosco no dia da dificuldade e no vale da sombra da morte, porque a ovelha diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Não porque não é escuro, não porque não é tenebroso, não porque não é assustador, mas é porque eu não estou sozinho. E a verdade é que você precisa reconhecer num cenário de turbulência, de dificuldade, você não está sozinho no contexto que você está vivendo, e existe algo perfeito de Deus, existe algo pleno de Deus para a sua vida, que está depois de toda a dificuldade que você está sofrendo, depois de todas as lágrimas que você tem derramado, depois de toda a dor que você vem sofrendo, existe uma plenitude que Deus vai te fazer alcançar, e você precisa se apegar hoje, no momento de dificuldade, no momento de dor, você precisa se apegar à verdade do fundamento do Evangelho de Jesus Cristo, que vai te fazer caminhar em direção àquilo que Deus tem preparado para você. Não desanime. Jó, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: então respondeu Elifaz de Temã, é um dos amigos de Jó: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. É natural. O contexto da história de Jó, depois de tudo o que aconteceu de pesaroso na vida dele, alguns dos seus bons amigos o chamam, não tão bons, mas eles são chamados para poder tentar de alguma forma consolar as emoções de Jó. E a Bíblia diz que eles fazem isso muito mal, mas a verdade é que o contexto que ele traz
para a vida de Jó é uma realidade para mim e para a sua vida. Talvez você seja a pessoa conhecida por todos ao seu redor como o homem que sempre tem a palavra de firmeza, a palavra de esperança. Você é a mulher que está constantemente fortalecendo a vida das pessoas quando de repente o momento de dor e de aflição alcança o seu coração de modo a você se abalar. Você entra num contexto de desânimo e você não consegue mais sair de uma verdade que é uma pseudo-verdade. Você construiu, por causa de tudo que está acontecendo ao seu redor, uma aparente realidade. É o que o pastor Paulo Júnior costuma chamar de falso real. É um falso real porque tem cheiro de verdade, tem aparência de verdade, fala como verdade, mas não é a verdade. Você precisa aceitar e reconhecer que o Senhor Deus está acima de todas essas coisas. Dentro desse contexto, eu queria trazer para você a história de um profeta chamado Elias. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, nós não vamos ler, mas você pode depois, com um pouco mais de tempo e cuidado, ler o capítulo 19 do livro de 1 Reis para entender que a verdade é que o profeta Elias era um dos profetas mais famosos da história de Israel, e ele era o profeta que lidava com a situação mais delicada, talvez, da história de Israel, porque ele tinha que lidar com a circunstância de ter Jezabel na casa imperial, na casa real de Israel, naquele povo. Jezabel era uma mulher historicamente conhecida como uma mulher adoradora de outros deuses, uma mulher má, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, juntamente com o seu marido rei Acabe. Profeta Elias era aquele homem que, cheio de intrepidez, colocava o dedo na cara do rei Acabe para poder falar que ele estava indo de encontro àquilo que era a vontade de Deus para o povo de Israel. E de repente, dentro de um cenário histórico onde há uma competição de poder entre o poder de Deus e o poder de Baal, porque os profetas de Baal fazem o altar a Baal de modo a testar para ver se de fato Baal poderia consumir aquele altar. E aí, depois que eles passam o dia inteiro tentando, o profeta Elias faz uma oração ao Senhor e o poder de Deus vem naquele lugar e consome completamente o altar, de modo a que o nome do Senhor Deus naquele momento foi engrandecido pelo povo de Israel, e o povo voltou o seu coração e o seu olhar aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Contudo, quando a notícia de que os profetas de Baal tinham sido aniquilados por Elias e pelo povo de Israel, Jezabel traz para o contexto uma promessa para que Elias saiba que, mesmo que ele fosse um profeta conhecido, famoso e poderoso, ele seria prometido, a sua vida, a sua cabeça estava agora prometida por Jezabel, porque ela disse: assim como aconteceu com os profetas de Baal, vai acontecer também com a vida do profeta Elias. Isso torna ele um homem cheio de pavor, que acaba não conseguindo mais perceber que o histórico da sua relação com Deus é um histórico de conquistas e de sucesso, de modo a que o propósito de Deus para a vida dele vinha acontecendo diariamente, constantemente. Ele era um homem que tinha uma reputação valiosíssima no meio do povo de Israel, porque era de fato um homem segundo a vontade de Deus e um profeta cheio do poder de Deus. Contudo, isso não é suficiente para que, a partir de uma palavra de negação e de uma pressão social, de uma pressão imperial, de uma pressão emocional, ele se sinta desanimado ao ponto de fugir. E alguns dos motivos pelos quais Elias decide fazer isso não tem a ver com o fato de que ele era bem-sucedido ou não era bem-sucedido. Porque o primeiro motivo que eu quero reconhecer sobre o contexto da história de Elias, que faz com que ele tome a decisão de acreditar no seu desânimo antes de acreditar na segurança e na confiança da palavra de Deus que estava com ele, era o seu ponto de referência. A sua referência era de uma expectativa extremamente elevada, porque quando essa notícia da rainha Jezabel chega para ele, a primeira coisa que ele diz é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Não existe mais contexto a respeito disso para que a gente possa aprofundar, mas a verdade é que talvez ele tinha uma expectativa de se tornar algo melhor ou mais bem sucedido do que a referência do seu pai, que muito provavelmente, para ele, pelo menos pessoalmente, era algo muito importante e muito especial.
A primeira coisa é referência. Talvez as suas referências estejam trazendo para você um contexto de dificuldade de lidar e administrar com as circunstâncias que você tem vivido agora, porque ou os seus amigos ou as pessoas que te cercam estão bem durante um contexto de muita dificuldade, enquanto você não vai bem, ou eles estão muito mal, e isso tem se tornado um padrão desequilibrado para você reconhecer que o seu ponto de equilíbrio, o fundamento da sua vida e da sua fé não está nas circunstâncias que os outros estão vivendo e muito menos nas expectativas que você ou qualquer outra pessoa possa ter a respeito de aonde você vai chegar pelo propósito e pela vontade de Deus. Uma outra coisa que acontece na vida de Elias, dentro desse contexto que ele está vivendo, é o seu isolamento. Veja, no momento de dificuldade, no momento onde o desânimo toma a vida de Elias, a segunda coisa que ele faz depois de ter questionado a sua referência é o isolamento. Ele foge da cidade, abandona e deixa de lado o seu servo e entra deserto adentro até que ele chega num lugar escuro, num lugar escondido, que é a caverna, onde ele vai ter um encontro com Deus. E a verdade é que o seu senso de justificativa, ele é maior do que o próprio senso de justiça, porque quando ele está nessa caverna, Deus aparece para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? A primeira coisa que ele responde a Deus é: Deus, eu sempre fiz as coisas tão bem, eu sempre fiz as coisas tão certo, eu sempre fiz as coisas do jeito que você me ensinou, eu sempre fiz as coisas de acordo com as expectativas que você tinha a meu respeito e agora eu estou sozinho. Veja, ele provoca a sua própria solidão porque ele vai se isolando, ele sai da cidade, ele deixa o seu servo e ele entra na caverna sozinho. Agora Deus está lá com ele, mesmo que ele não consiga acreditar que ele não está só. E Deus tenta tirar ele do contexto da caverna para que ele possa perceber que talvez que existe uma possibilidade de que Elias não esteja conseguindo perceber a realidade absoluta ao seu redor. A verdade é que muitas vezes eu e você, por causa de todo o sofrimento que nós vivemos, por causa de toda a dificuldade que eu e você precisamos enfrentar, construímos na nossa cabeça uma verdade que não é absoluta, não é verdadeira, não é real. E nós passamos a viver segundo a condição das interpretações que eu e você temos sobre essa aparente verdade. Elias cria com toda a certeza da sua vida que ele estava sozinho. É quando Deus diz: sai da caverna, vem aqui para fora. E quando Deus faz esse convite, Elias acaba saindo e Deus faz a mesma pergunta, talvez como uma tentativa de fazê-lo despertar para ele acreditar. O que é que você está fazendo? Por que você está pensando tudo isso? Isso não é a verdade. Veja, eu não quero negar a verdade que nós estamos vivendo dias de muita dificuldade, dias complicados. Eu não quero negar o fato de que nós estamos sim passando por turbulências, por dias escuros, complicados de nós enxergarmos esperança. Contudo, nós não devemos nos colocar na condição de acreditar que aquilo que nós conseguimos ver é de fato aquilo que é a realidade. Porque a Bíblia nos ensina a não viver pelo que nós vemos, mas viver pelo que nós cremos. E nós precisamos entrar numa realidade que nos faça acreditar que o senso de propósito que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida é mais verdadeiro do que talvez aquilo que eu e você estejamos sentindo agora. Por favor, acredite na possibilidade de que aquilo que você tem tido com tanta certeza na sua vida, de que você é um fracassado, de que esse cenário de pandemia, de dificuldades vai te colocar para baixo, vai te derrubar. Não acredite que isso é uma absoluta verdade, porque Deus olha para Elias naquele dia e diz para ele: não, você não está sozinho. Existem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal e eu estou cuidando de todos eles. Volta para o propósito para o qual eu te chamei. E voltar para o propósito, quando Deus diz volta, na verdade Ele está dizendo volta o caminho inteiro, porque você tem ido por causa do seu senso de absolutismo, seu senso de percepção de que a sua verdade é a verdade. Você está fugindo em direção contrária ao propósito que eu tenho para a sua vida. E Deus está dizendo a Elias: agora você precisa reconhecer que eu estou contigo, você fugiu. E veja como Deus é gracioso.
Apesar de Elias estar fugindo no sentido contrário daquilo que era a vontade de Deus para ele, Deus o acompanha o tempo todo durante o caminho. Eu quero que você entenda que talvez você esteja fugindo em alta velocidade, no sentido contrário à vontade de Deus, quando você pensa que você está perdido, quando você pensa que você não tem mais jeito, quando você pensa que você está destruído e que a pressão que te cerca é suficiente para te abalar. Deus, nesse lugar escuro, nessa caverna, Ele está com você e está dizendo: o que você está fazendo aqui? Por que você está pensando isso a seu respeito? Eu tenho algo muito maior para te oferecer e para te fazer perceber. Volta para o senso de propósito que eu trouxe para a sua vida. A verdade é que eu e você precisamos acreditar que quanto mais pressão é colocada contra nós, mais capacitação Deus está colocando diante de nós. Eu quero te lembrar a história de José do Egito. José é um adolescente, tem 17 anos e é um sonhador. Tem sonhos de esperança, mas talvez pela sua imaturidade, por não estar preparado, ele compartilha aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para a vida dele, num contexto que fere as pessoas. À mesa com todos os seus familiares, ele acaba compartilhando o sonho de que ele seria adorado, e a interpretação que ele dá à mesa aos seus irmãos é que tanto seus pais como seus irmãos se prostrarão diante dessa estrela maior, que aparentemente o contexto quer dizer que é ele. E aquilo faz com que os seus irmãos fiquem muito enciumados e irritados com ele, ao ponto de colocarem ele na trilha do que aparentemente é uma vida de muito sofrimento e de muita pressão, mas que Deus tem propósito maior para a vontade dele sobre a vida de José do que a própria dor e as aflições que José vai precisar enfrentar. Ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e por causa disso ele começa a passar por 13 longos anos de muita dor e de muita dificuldade. Na sua história, ele foi lançado numa cova pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo por seus próprios irmãos, vendido como escravo para o Egito, prosperou como mordomo na casa de Potifar, mas foi caluniado pela esposa de Potifar. Foi preso por supostamente tentar se deitar com a esposa de Potifar. E interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. E interpretando os sonhos, José realiza ou faz a interpretação dos sonhos do próprio Faraó, de modo a que ele é colocado como governador sobre todo o Egito, respondendo acima dele apenas a Faraó. Agora ele tem 30 anos de idade e ele já passou por muita coisa. Ele já sofreu, ele já chorou escondido à noite, sozinho, numa situação muito provavelmente pior do que a que eu e você estamos sentindo e vivendo nesse momento. Ele tem 30 anos de idade e o poder está em suas mãos, porque ele agora é o governador do maior império econômico da humanidade no tempo que ele está vivendo. E a verdade é que ele tem poder para fazer aquilo que ele quiser fazer. Contudo, como eu disse a você, Deus não é irresponsável por aquilo que ele promete. Na sua responsabilidade foi necessário que José passasse por tudo que ele passou, porque assim que os seus irmãos chegam diante dele, pedindo pelo amor de Deus por sobrevivência, aquele homem que sofreu na mão dos seus irmãos e que agora tem o poder de matá-los, entende a sua posição de propósito. E o seu senso de propósito é maior do que a dor que o aflige. De modo que ele prefere, ao invés de matar os seus irmãos, servir aos seus irmãos, quando ele diz: não tenham medo, agora eu entendo que o Senhor me trouxe ao Egito antes, para que eu pudesse cuidar de vocês. Veja, nós precisamos entender que talvez a nossa dor e a nossa aflição sejam pressões que aparentemente são insuportáveis para nós, mas a palavra de Deus nos garante que não existe dor maior do que aquela que nós possamos suportar, que seja colocada diante de nós para que nós de fato suportemos. Você precisa lembrar que o símbolo maior da nossa fé é a cruz, não é uma coroa. Você não está aqui porque, sendo filho de Deus, você não vai passar por dificuldades. Você não está aqui porque, sendo filho de Deus, você não vai ser pressionado. Muito pelo contrário. Jesus Cristo alcançou a plenitude do propósito de Deus para a sua vida quando foi
esmagado. Deixa eu te dizer uma verdade a respeito desse Jesus. Isaías, no capítulo 53, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Hebreus, no capítulo 5, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A verdade que eu quero compartilhar com você nesse momento é a seguinte: Jesus já passou pelas dores que você vem vivendo. Jesus já passou pelos conflitos que estão em turbulência na sua cabeça. Jesus já sentiu a dor que você talvez esteja sentindo nesse momento. É por isso que nós podemos nos aproximar desse Jesus Cristo, que tem como referência maior da sua esperança e da sua plenitude uma cruz, um lugar de sofrimento, um lugar de abandono, um lugar de isolamento, um lugar de distanciamento, um lugar de morte. Esse é o lugar que torna Cristo Jesus a plenitude da revelação da vontade de Deus e do amor de Deus por mim e por você. Você não vai passar pela sua vida com tudo maravilhoso. Esse não é o evangelho da nossa fé. O evangelho da nossa fé é a cruz, não é uma coroa antes de qualquer coisa, mas é um sacrifício, é uma pressão, e você precisa aceitar e reconhecer que quanto mais pressão você tem vivido, por mais que isso seja difícil de lidar e de administrar, essa pressão está capacitando você para um propósito que é maior do que aquilo que você consegue enxergar na sua vida hoje. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: digo-lhes essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo, não desanime, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o Cristo da nossa esperança, Ele é a razão plena e verdadeira pela qual eu e você, mesmo passando por dias tão complicados e tão difíceis, nós podemos continuar acreditando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as circunstâncias que me rodeiam, sobre a pressão que eu estou vivendo. Esse mesmo Jesus disse nos seus últimos momentos: eu estou me sentindo pressionado ao ponto de que aparentemente eu tenho a impressão de que eu vou morrer. De fato, foi o que aconteceu, mas a sua pressão não o parou, não o limitou. Ele foi à cruz, e a cruz foi a plenitude da revelação da vontade de Deus para a vida dele, de modo que eu e você hoje somos abençoados pela graça revelada nesse Jesus que se permitiu alcançar a postura e a posição de Cristo na cruz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança. Não desanime. Eu sei que para você está sendo muito difícil, para todos nós tem sido muito difícil. Mas a palavra que Jesus tem para você é: você pode estar sendo pressionado, mas não se permita ser desanimado. Tenha bom ânimo, levante a cabeça. Eu quero orar por você, porque nós estamos nos aproximando agora do momento que nós tanto esperamos por tanto tempo, e talvez isso tenha sido, como tem sido para mim, um momento de muita dor, de muita tristeza, porque como eu tenho desejado compartilhar com os irmãos a ceia, para que a gente possa fazer daquele jeito tão especial como nós na Ponte fazemos a celebração da nossa ceia. Contudo, o isolamento nos coloca em condição de não sabermos e não podermos nos abraçar e nos encontrar para fazer disso um momento de festa. Mas talvez essa tristeza, essa dor e essa aflição estejam alcançando o seu coração de modo tão sobrenatural, tão profundo, que você não consegue mais perceber ânimo nas circunstâncias que você está vivendo. Eu quero orar por você. Eu quero que você reconheça nesse Jesus Cristo a força e a esperança necessária para que você se levante dessa condição, para que você não se perceba visto, ou não seja visto, ou se perceba como a pessoa que é o fracasso aonde talvez aparentemente você esteja contextualizado. É tempo de você reconhecer em Jesus Cristo esperança. E se você é uma dessas pessoas que quer se levantar dessa condição, não se permitir viver pelo que você está sentindo, pelo que você está vendo,
que você se coloque em posição de crer que essa oração por você é suficiente para que o poder de Deus se manifeste na sua vida de modo a que você reconheça o seu amor e a sua graça. Pai, obrigado pela nossa esperança viva, que apesar da pressão que nós estamos vivendo, ela não é suficiente para nós perdermos o ânimo e a esperança de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão aqui me assistindo e nos acompanhando das suas casas, para que o Espírito de Deus venha sobre a vida deles e encha eles de intrepidez, de certeza e convicção de que eles não são aquilo que eles podem ver, mas eles são aquilo que o Senhor creu, eles são aquilo que o Senhor profetizou a respeito deles, e que no final dessa jornada, a plenitude do propósito que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um deles será revelado para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Os elementos do sacramento que Jesus Cristo estabeleceu diante de nós como uma representatividade do seu sacrifício. O pão, para chegar na sua condição e na sua forma e no seu sabor, precisa ser esmagado, amassado, pressionado, até que de fato ele consiga produzir aquilo que alimenta as pessoas. O vinho, para chegar na sua composição, precisa ser pisado, amassado, pressionado, até que se torne o suficiente para saciar a sede daquelas pessoas que precisam. Estamos aqui com o pão e com o vinho, que representam um Cristo que, quando foi esmagado na cruz, se tornou salvação para toda a humanidade. E ele disse na sua última ceia: participem disso, façam isso em memória de mim, de modo a que nós hoje, por mais que estejamos distantes, possamos nos lembrar que quanto mais esmagados, quanto mais pressionados, quanto mais amassados pela vida e pelas circunstâncias que nos rodeiam, mais nós poderemos ver a glória de Cristo Jesus revelada a nós. Eu não quero desejar sofrimento para mim e nem para você. Eu quero nos fazer acreditar e nos fazer confiar que no sacrifício da cruz de Cristo existe esperança, existe vida eterna. É por isso que eu quero compartilhar isso com você, porque Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado pão, deu graças, o partiu e disse: esse partir é o meu corpo, que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Aonde você estiver, pegue o elemento do pão e compartilhe com as pessoas que estão aí junto com você. Se você estiver sozinho, você não está sozinho. Você é pão partido, mas é o mesmo pão. Então, participe do corpo de Cristo juntamente com a igreja. Eu sei me amar, eu sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse aqui é o cálice de uma nova aliança. Isso aqui é a representação da esperança, o sacrifício do Cristo que na cruz derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter esperança, para que eu e você não vivêssemos pela pressão que nos cerca, mas para que eu e você vivêssemos pela certeza da eternidade em Jesus Cristo. É por isso que ele disse: participai também do meu sangue, todos vocês. Tome do elemento do suco do vinho. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, eu sei me
Amém. Que bom poder compartilhar esperança num tempo de tanta dor, de tanta dificuldade. Que eu e você sejamos lembrados por essa palavra e por essa mensagem que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor Deus está conosco em todo tempo e que Ele será sempre esperança para mim e para você. Não desanime. Levanta a sua cabeça, creia em Deus e isso será suficiente para que você reconheça que apesar de tanta dor e de tanta dificuldade, o Senhor é plenitude de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe você e até o próximo domingo. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou
deste a mim.